Muito boa noite a você que está na companhia da Canção Nova e obrigado já pela sua presença aqui no nosso programa de hoje. A gente chega sempre com aquelas temáticas importantes e que mexem com a nossa vida, que transformam o nosso imaginário, que agregam conhecimento e conhecimento necessário para os tempos em que vivemos. E o programa de hoje ele será extraordinário, não tenho dúvidas, especialmente porque nós queremos falar dos tempos em que vivemos e como compreender este tempo em que vivemos. Somos homens para este tempo. E eu gostaria muito de já pedir a você neste instante, que compartilhe este programa agora com outras pessoas, para que elas também possam acompanhar a nossa temática e o convidado que vamos receber aqui. Eu tenho o prazer, tenho a honra de receber em nosso programa hoje, para esse diálogo, o Pedro Augusto, professor, palestrante, influencer digital, diariamente auxilia milhares de pessoas em suas redes sociais. Há mais de 10 anos, também dedica-se ao estudo de filosofia, ciências políticas e sociais, psicologia e religião. Nós vamos dar um giro no mundo e na história do homem. Pedro, seja bem-vindo, muito boa noite, é um prazer te receber, já te conheço bastante, é um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. A gente vai poder conversar de assuntos diversos aqui, mas a primeira coisa que eu gostaria de saber de ti é sobre a tua forma de se apresentar, que eu gostei demais, está lá no teu Instagram, não é? Sim. Lá você diz que, e me chamou bastante a atenção a forma como você escreve lá. Você diz assim, não sou psicólogo, não sou padre, não sou doutor, e doutor nordestino, né? Exatamente. Mas falo algumas verdades que podem te ajudar. Por que você fala de todas essas coisas? Porque a minha formação de base é direito. Então, eu fiz direito, trabalhei como advogado, assim, a minha formação oficial é essa. Só que a minha vida toda, meu núcleo de interesses não foi o direito. Então, quando eu estava na faculdade, era assim, eu estava lá com um livro de outro assunto, chegava em casa e ia ler outra coisa. Então, meu núcleo de interesse sempre girou em torno de religião, história, questões relacionadas à linguagem, sempre foi isso, sempre foi isso. E aí, eu vim de uma safra de intelectuais, uma nova safra, digamos assim, a escola do professor Olavo de Carvalho, que é um paralelo do ensino formal, né? Então, sempre que eu estou falando desses assuntos, o primeiro movimento das pessoas é tentar me enquadrar em alguma profissão específica. Você é teólogo, você é, sei lá, professor de filosofia, você é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiz, rapaz, eu vou me apresentar como negativas. Eu não sou nada disso, né? Não sou psicólogo, não sou padre, não sou doutor, mas falo algumas coisas que podem lhe ajudar. Ou seja, eu falo do que eu estudei, do que eu vi, de coisas que são mortalmente importantes para mim, ainda que isso não tenha relação com a burocracia oficial de ensino. Mas você estudou filosofia, religião, ciências sociais, políticas, todas essas coisas. Todas essas coisas, mas não de modo oficial. E a gente percebe também em toda a sua postura, em tudo aquilo que você faz, um pensamento cristão muito enraizado. De onde vem essa religiosidade? Da minha família, né? A minha família é a típica família católica brasileira, ou seja, há protestantes, espíritas, pessoas que frequentaram o candomblé. Então, assim, é uma família altamente brasileira, digamos, nesse sentido, né? Mas, quando eu era criança, o foco, pelo menos da minha primeira infância, foi o foco paroquial. Então, eu tocava teclado, aquela coisa, tô nas bandinhas, toca na missa, aquele negócio todo. E a minha família participava muito da renovação, então estamos ali, eu fui criança na década de 90, então, a década de 90 para os anos 2000 foi meio que um grande boom da renovação no Brasil, né? Ali de 90 e pouco até 2000 e alguma coisa, teve uma explosão muito grande, até porque teve a divulgação pelos meios de comunicação que estavam, né, entrando mais, digamos, ramificando-se mais na sociedade, e eu peguei exatamente esse período. Então, a vida paroquial, na minha infância, era praticamente a vida paroquial dos grupos de oração da renovação. É época da explosão do padre Marcelo Rossi no Brasil e no mundo Exatamente, inteiro. Exatamente, exatamente, teve isso. Foi uma época também de crescimento da própria Canção Nova, ali os anos 2000, né? O final da década de 90 é quando a Canção Nova adquire o seu canal na televisão e passa a ser nacional. Exato, e aí você tem o binômio Padre Léo, Padre Jonas. Sim. Exatamente ali naquele período. Então, realmente foi um período de expansão e foi o período ali da minha infância e início da adolescência. Você trata de questões religiosas com propriedade. Isto é, você se aprofundou no conhecimento religioso. Sim, faz pelo menos uma década que eu venho estudando essas coisas. E não é por nada que se eu tivesse curiosidade sobre madeiras e mesas, assim, eu passaria uma década estudando tipos de madeira, tipos de corte. É um traço de personalidade, né? Como
o meu foco foi para a religião, assim, fiquei setado nisso por anos. E aí ocorreu um negócio curioso, Renato, que é o seguinte: quando você começa a estudar, a primeira coisa de quem se dedica à vida intelectual, um pouquinho mais, eu não estou nem falando virar um intelectual, que isso é uma coisa muito grave, assim, no sentido de que é muito sério, né? De gravidade de erro, não, é de gravidade de seriedade. Mas quando você se dedica um pouco ao assunto, você começa a perceber o quanto você não sabe. Assim, a primeira escada da sabedoria é perceber o quanto não percebe. Se você percebe isso, você já percebeu demais. Você já sabe muito. Né? O só sei que nada sei. Por quê? Para o indivíduo ignorante ou tolo, tudo é simples. Porque ele não consegue, ele não se apercebe das nuances. Então, o mundo dele é preto e branco, em esquemas simples. Ele não percebe as gradações de cinza que existem entre uma coisa e outra. Ele não percebe o mundo que existe ali entre uma afirmação e outra, porque o mundo dele é bipolar, liga, desliga, certo e errado, e pronto, nos esquemas mais simples possíveis. Quando você começa a cavar certos assuntos, você percebe a primeira coisa: a realidade é muito complexa. Assim, a criação é muito grande, é muito maior do que você. E aí, quando você começa a lidar com temas religiosos, você começa a perceber que não dá para lidar com religião de verdade a partir de esquemas simples. Então, para você saber, por exemplo, sei lá, vamos pegar um assunto que foi, por conta dessa questão protestante dentro da minha família, e espírita, dois assuntos que sempre me tocaram pessoalmente, né? A questão da reencarnação e a questão do protestantismo e todos os aspectos. O papado, Eucaristia, aquelas coisas que o protestantismo brasileiro tende a confrontar-se mais, né, com o catolicismo. Só que para você saber isso, cara, você tem que saber muita coisa antes. Você tem que estudar tudo isso. Tem que estudar. Beleza, sei lá, maternidade divina. Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Cristo. Ela não pode ser mãe de Deus. Como você é mãe de alguém que já existia antes? Eu já vi alguns pastores famosos dizendo isso. Certo, aí você entender isso, aí você vai voltar às heresias cristológicas do primeiro século. Você vai voltar àquelas discussões lá. Você vai ver a questão da encarnação. Você vai ver a questão da graça, ordem natural, ordem hipostática. Aí você vai ver os méritos marianos a partir da maternidade divina. Ou seja, você começa a cavar, e 5 anos depois de você começar um assunto, você pensa: meu amigo, eu era um jumento completo há 5 anos. Aí, 10 anos depois, você vai dizer: rapaz, 5 anos atrás, eu não sabia, era de nada, entendeu? Isso me leva a refletir aqui sobre o seguinte: a religião e a religiosidade, para além de nos transformar, ela também explica muita coisa. O que a religião pode explicar? Absolutamente tudo. Eu gostei muito dessa imagem aqui, né? A gente pode até tirar algumas coisas dela, a questão dos números por trás da imagem da criação. Um dos problemas da modernidade é que a modernidade ela parte de um princípio de visão do mundo materialista, certo? E não só materialista, mas o problema do homem é que ele sempre vai procurar uma divindade. Então, se o homem deixa de adorar a divindade verdadeira, não é que ele para de adorar, ele vai adorar uma falsa. A adoração ela é um princípio fundamental do espírito humano. Então, nós sempre vamos ter deuses e divindades, nós sempre vamos ter religiões e credos. A diferença é se esses deuses são reais e se esses credos são espirituais. Mas sempre vai ter um. E uma divindade da cultura moderna é a ciência. Então, as pessoas assim, aquilo que existe de fato é aquilo que pode, por exemplo, ser cientificamente explicado. Entra na cultura popular, assim, a pessoa diz uma afirmação um pouco absurda, não, cara, isso é cientificamente provado. Certo. O que isso quer dizer? Nem ele sabe, mas ele acredita naquilo com uma fé. Então, assim, a ciência virou uma nova religião que nós chamamos de cientificismo, porque é um tipo de ideologia. Não é? Boa parte do que nós vivemos nos últimos anos e viveremos nas próximas décadas é porque todos nós estamos submetidos a uma nova fé, que é o cientificismo. E todos nós estaremos submetidos ao mesmo código moral dessa nova fé, à mesma autoridade dos novos sacerdotes e seremos oferecidos em sacrifício a essa mesma divindade falsa. As próximas décadas serão disso, como já foram os últimos anos. Né? E quando você diz assim, o que é que a religião explica? Tudo. Se você pega o que é que a ciência moderna explica, pouca coisa da realidade. Sendo a religião a visão da integralidade, a ciência é parte do todo. Então, obviamente, que a religião ela transcende a ciência.
Tomemos a vida humana. Vamos lá, o que é que a ciência não é capaz de explicar? Por exemplo, você não pode provar cientificamente juízos estéticos. A beleza, ela não é objeto de prova científica moderna. Você não tem como provar a beleza. Você tem como falar de proporções matemáticas, mas a beleza em si, o encantamento, ele não faz parte do rol de provas científicas modernas. Provas metafísicas estão fora do alcance da ciência moderna. Provas de tipo lógica estão fora da ciência moderna. A ciência moderna não prova a lógica, ela supõe que a lógica existe. Porque, senão, os juízos científicos são impossíveis sem uma lógica. Então, a lógica precede a ciência. A ciência não pode provar questões de ordem moral. Então, eu não posso provar cientificamente, por exemplo, que botar judeus numa câmara de gás para extermínio é certo ou errado. Porque o certo ou errado está fora do alcance da ciência. Ela não pode provar a moralidade. Se nós colocarmos só isso, a moral, a estética, os juízos metafísicos, os argumentos de tipo lógico, a quase totalidade da vida humana está fora do acesso da ciência moderna. Então, assim, como é que você coloca a sua crença e a forma como você vive a vida em um tipo de métrica em que 99,9% da sua vida não pode ser metrificado por ela? Isso é loucura, cara. Isso é um ato de loucura completo. E mais ainda, você pega a coisa que explica os 90% e coloca como escrava daquela que não explica o 1%. Que é você pegar a religião e colocar como escrava da ciência. Então, assim, a religião, de fato, ela é uma coisa absurdamente sublime por ser transcendente, e ela é, exatamente por ser transcendente, ela é um monumento à verdade. A ciência moderna, ela é abarcada pela ciência, porque a ciência moderna, quando encontra a verdade, olha só curioso, quando a ciência moderna encontra a verdade, ela encontra o argumento teológico. Porque quando ela encontra uma verdade, ela encontra uma ação providencial na criação que ela pode medir. Então, quando a ciência moderna descobre a composição química da água, o que ela encontrou aqui foi uma manifestação da vontade de Deus. Ou seja, no final, tudo que a ciência moderna consegue provar, na verdade, a teologia já disse. Entendeu? Então, a religião, ela transcende a ciência. Recentemente, aqui nesse programa, a gente abordou o tema a rejeição do homem atual, do homem moderno, pós-moderno, à religiosidade. Não é? Que há essa rejeição. E o porquê disto? Se ele pode dar todas as voltas que der, mas tudo vai voltar ao princípio religioso. Sabe por quê? Porque a gente tem a ilusão de que quando a pessoa diz assim, eu não tenho religião, que ela não está praticando uma religião. Ela tem a ilusão de que ela não tem religião nenhuma. Não, ela tem. Sabe? Porque o que é a prática o que é a religião? A religião é o seguinte: aquele conjunto de práticas que fazem você encontrar-se com o elemento que você acredita ser o princípio ordenador de todas as coisas. Então, você tem um conjunto de ritos, um conjunto de práticas que faz com que aquela alma individual, aquele indivíduo, se conecte com aquele princípio que ela acredita reger toda a ordem universal. Se você é um ateu cientificista, meu filho, você é um crente. Não é que você está dizendo assim, eu não tenho religião, portanto eu sou religioso. Não, você é crente de um credo que está de birra e contrário a um outro crente de um outro credo. Então, assim, a guerra de ateus e religiosos é uma guerra entre duas religiões. Tá entendendo? Então, é isso que ninguém está entendendo. São duas religiões que estão se combatendo. E aí tem um ponto também que muitos líderes e pastores católicos não entenderam ainda. Eles não estão lidando com alguém que vai ser convertido do nada ao catolicismo ou com alguém que é um inimigo esporádico. Ele está lidando com um credo que é completamente antagônico ao seu e com sacerdotes e fiéis de um credo diferente. E a maioria do clero entende o pessoal ateu como se não fosse, e os cientificistas e o mundo moderno, como se não tivessem uma religião e como se tivessem num certo campo de neutralidade. Não estão. São crentes de um outro credo, um credo absurdamente agressivo, muito agressivo, disposto a converter todos os outros fiéis. Então, assim, não façamos proselitismo com eles. Meu filho, eles já estão fazendo proselitismo conosco, porque eles são crentes de um outro credo, que estão submetendo à força todas as pessoas desse credo a se ajoelharem diante da religião deles.
Porque a religiosidade não pode ser transmitida à força e não deve, nós temos convicção de que ela deve ser feita de forma espontânea, a pessoa deve aceitar livremente. Mas estas formas de religiosidade não hoje... acreditam nisso. Exato. Isso é o que a gente acredita. E elas querem nos forçar a acreditar nelas. Isso é o que a gente acredita. A fé cristã deve ser algo enxertado nos corações por amor. Por amor. Mas isso é porque na nossa religião o amor é um valor e a liberdade é um valor e tem que ser desse jeito. Na religião secular, a caridade não é um valor e a liberdade não é um valor. Porque na religião secular, assim como todo paganismo, o cientificismo é uma modalidade de paganismo. A religião secular é um tipo de paganismo. O que importa é a força e a autoridade. Eu já tenho outras perguntas a partir disso e quero que você saiba, e você de casa, que eu fugi completamente do roteiro inicial do programa e não chamei ainda a nossa reportagem de introdução ao tema de hoje, que agora a Liana Nunes vai trazer. O mundo globalizado, imerso no avanço da tecnologia e na vida agitada, trouxe alguns desafios para o homem moderno. O afastou da essência do conceito de família, trouxe a ele o egocentrismo, o distanciou da fé e de Deus, com foco apenas na razão e na superioridade a partir da prática do relativismo. À luz da história da humanidade, São Tomás de Aquino explica que o papel da razão é demonstrar e ordenar os mistérios revelados pela fé e que razão e fé precisam ser harmonizadas, mesmo no que diz respeito às verdades que podem alcançar. Dessa forma, entender que Deus tudo explica, também pelo olhar da fé e da razão, leva à compreensão de que a negação de Deus pelo homem o prejudica na contemporaneidade. E a partir do que a gente acaba de ouvir e assistir e também do que a gente já está conversando aqui, uma pergunta inevitável, viu, Pedro? Que homem é este que nós temos nesses tempos agora? Quem é o homem de hoje? O homem de hoje é um pagão devotado. Veja, é muito complicado você fazer paralelos históricos, né? Porque todo paralelismo histórico é meio anacrônico, né? Você compara com o medievo, sim, mas nós não estamos no medievo, são circunstâncias diferentes. Mas apenas de modo análogo. Imagine que o cristianismo brota dentro de uma sociedade completamente anticristã, como era o caso da sociedade romana. Imagine todas as dificuldades que eles tiveram diante dessa sociedade que não os compreendia, que os rejeitava, que queria eliminá-los. Imagine os problemas que a cosmovisão cristã trouxe para o mundo romano. Porque às vezes as pessoas não entendem isso, né? Perceba que no mundo romano, a religião fazia parte de tudo, porque você tinha não apenas os deuses das casas, que basicamente o mundo antigo você tem a religião familiar. Então, os mortos de cada família se tornam os manes, os deuses familiares. E as famílias lançam preces àqueles deuses familiares. A gente vê isso, por exemplo, no filme Gladiador. Lembre-se que tem uma cena que o general Máximos pede para o servo dele levar uns bonequinhos dos filhos, da esposa, e faz um altarzinho ali e tal. Lembro. Vamos mostrar aqui. Exato. E aí você vê essa cena lá. Exatamente porque você tem os deuses dos lares, né? As famílias mais proeminentes, essas divindades familiares, elas terminam se misturando com o que a gente conhece como o panteão olímpico, os deuses olímpicos, aquela coisa toda, e terminam virando os deuses da cidade, né? E você tem uma mistura do poder civil com o poder religioso, ao ponto de você prestar a devoção divina a líderes religiosos, a lei civil ser parte da lei divina. Isso estava muito misturado no mundo antigo, né? No paganismo antigo. É até bem curioso porque o casamento no mundo antigo era o seguinte: quando a mulher casava, não é que ela mudava de família, ela mudava de religião. Porque você tinha a religião familiar com cantos próprios, onde o pai de família era o sacerdote daquela família, e tinha cantos que eram passados de pai para filho, e quando ela mudava, ela adotava os deuses do marido, né? Então ela mudava de religião no casamento. Veja a importância do casamento no mundo antigo, né? Só que beleza, você tem isso no mundo romano. E muitos, por exemplo, negócios romanos, eles eram fixados e chancelados sob o patrocínio de uma divindade específica. Aí tu chega lá com 3 navios de mercadoria do Egito e você vai negociar com um outro mercador cristão. Aí o cara vai: vamos consolidar nosso negócio? Vamos. Então vamos consolidar jurando por essa divindade. O cara: não vai dar. Infelizmente, não vai rolar esse negócio. É claro que isso começou a causar convulsões sociais, né?
Então, o mundo antigo, ele simplesmente não só não entendia, como era atrapalhado pelo cristianismo e como odiava o cristianismo exatamente porque era frontalmente contrário a tudo que ele acreditava. Veja, os cristãos antigos somos nós, como diz a velha história, e o mundo antigo é o mundo atual. Nós estamos num novo tipo de paganismo, um paganismo de tipo materialista. Então, a sociedade ela não é mais cristã. O que conversávamos ali fora, o antigo regime acabou, certo? O Estado garantidor dos direitos humanos e da liberdade que a gente viu nos 300 anos que se passaram, foi um Estado que surgiu só porque o cristianismo ainda surgia. Quer dizer, o Estado moderno, né, dos direitos e tal, ele já é uma degradação da cristandade. E ele só sobreviveu enquanto a seiva da cristandade ainda corria no tecido social. Quando isso acabou, que já começou a acabar, então nós caímos de volta ao paganismo antigo. Nós estamos no mundo pagão e nós somos católicos. Opa, olá romanos, cheguei. Né? Então, quando você vê toda essa perseguição, quando você vê a perseguição moral, quando você começar a ver a perseguição física, não é à toa que a doutrina ela terminará sendo criminalizada. Uma coisa que poucos notaram, Ronaldo, me desculpe estar falando tanto, é só para aproveitar, porque eu não vi isso sendo dito ainda. Mas uma coisa que poucos notaram foi o seguinte: nos últimos anos, nós demos ao Estado o direito de legitimar o tipo de interação física que as pessoas tinham. Qual é o problema disso? Se a interação física entre os indivíduos, se os corpos, eles são concessões do Estado, se as interações entre os corpos são concessões que o Estado permite ou tira, isso cria um grave problema para os católicos. Exemplo de interação física, só para deixar bem claro. Abraços, apertos de mão, ritos litúrgicos. Se o Estado interfere sobre a disposição física biológica dos fiéis, sobre o corpo dos fiéis, sobre como eles se relacionam, sobre como eles participam dos ritos litúrgicos, isso cria um grave problema para a gente, porque nós somos a religião do corpo. A igreja é o corpo místico de Cristo, a continuação histórica do corpo místico de Cristo. Nós recebemos o corpo místico do nosso, aliás, nós recebemos o corpo do nosso corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, e os santos são expressões da encarnação do Verbo na história. Nós somos a religião do corpo. Se o corpo é domínio estatal e os direitos sobre o corpo são concessões do Estado, em algum momento a própria doutrina da transubstanciação será considerada um chamamento à desobediência civil. Você está se referindo a situações diversas, desde o que vivemos na pandemia, por exemplo, o acesso ao aborto? A tudo, exatamente. Exatamente. O que a pandemia fez foi acelerar o controle da nova religião cientificista sobre a população como um todo e sobre o catolicismo também. Então, existe uma grande diferença, Ronaldo, entre você ser o legítimo detentor da moral sobre os corpos dos seus fiéis, como é o caso da igreja, e você dizer, não, essa medida aqui está ok. Isso aqui eu vou, pessoal, isso aqui pode. Não, isso aqui já entrou numa área. Ou seja, você está determinando até onde o Estado pode entrar ou não. Mas se você transforma, isso aqui é um problema, se você transforma a Assembleia num eco da religião estatal, você não está protegendo o povo. Você só está fazendo com que o povo se submeta ao novo paganismo, à religião cientificista. Você percebe que não é uma questão de adotar ou não, é uma questão de postura, entendeu? A religião do corpo não pode permitir que o Estado determine a interação entre os corpos, porque senão ela vai estar determinando como a liturgia, ela vai estar determinando como a doutrina vai tratar os corpos. E aí a doutrina será criminalizada se for contra a legislação e a religião estatal, e aí a liturgia será criminalizada se for contra a religião e a doutrina estatal. Está entendendo? Como é que você entende esse estado de coisas, esse ponto a que chegamos, analisando historicamente a história da humanidade? Isso é cíclico? É razão para desespero? O que está acontecendo? Como é que eu posso analisar ao olhar para toda a nossa história? Sim, vamos lá. O evento mais importante da história humana é a encarnação do Verbo. Nada foi mais importante do que a vinda do Nosso Senhor. A vinda do Nosso Senhor divide realmente a humanidade entre antes e depois. Então, a encarnação do Verbo é o ponto fundamental.
Existe um capítulo num livro de Olavo chamado Futuro do Pensamento Brasileiro, que é a ascensão e queda da consciência humana, em que ele narra, já baseado num outro filósofo, Eric Wegelin, uma coisa chamada saltos no ser. Para quem está em casa, explicar direitinho. O que é que acontece? Você tinha um mundo antigo aqui, esse mundo pagão que a gente falou. E nesse mundo pagão, você não tem coisas como liberdade individual. Esses valores que a gente tem nem fazem sentido. Por quê? É como se fosse assim. É como se a pessoa ela fizesse parte do que é o governo e o governo fizesse parte do que é o céu e tudo fosse uma coisa só. Certo? Estava tudo misturado. Os egípcios eram assim, os babilônios eram assim, os assírios eram assim. Mas aí acontece 2 saltos na história humana, que são saltos preparatórios à encarnação. Em 2 povos, cara, completamente diferentes. O primeiro povo, a gente conhece bem, é só abrir lá o Antigo Testamento, os hebreus. Surge uma figura que não surgiu no mundo antigo, que é a figura do profeta. Cara, quem é o profeta? O profeta é o cara que ele tem a verdade, porque foi revelada a ele a verdade. E a verdade dele é superior ao consenso coletivo. Veja, no mundo antigo só tinha um consenso coletivo, certo? Aí tem um profeta que ele possui a verdade contra a sociedade toda. E ele é o detentor da verdade, porque foi revelada a ele. O que é que acontece com esse cara? Ele é morto pela coletividade. Mais ou menos no mesmo tempo, surge uma outra figura no mundo grego, que é o filósofo. Ele também é o detentor da verdade, sozinho, contra a coletividade. Uma verdade que ele chegou mediante a razão natural e raciocínios apodíticos. Então, você vê, você tem 2 indivíduos que são portadores da verdade contra o consenso coletivo. Um porque a verdade foi revelada e outro porque chegou a uma verdade firme através dos raciocínios. O que é que acontece com o profeta? É morto também. Aliás, com o filósofo. Ele é morto também. Sócrates é morto também pela coletividade. Aí vem a encarnação, cara, Nosso Senhor. O que acontece na encarnação? Na encarnação do Verbo, a verdade, ela não está numa consciência humana. A verdade é uma consciência humana. Então, em Nosso Senhor Jesus Cristo, a onisciência inteira pertence também a uma consciência humana. Ou seja, qual foi o maior grau que a consciência humana alcançou na história? A consciência do Verbo encarnado. Porque ele tem a onisciência numa alma humana. Está tudo ali. E o que é que acontece com o Cristo, que é a fusão do filósofo e do profeta? É morto também, do mesmo jeito. Então, o cristianismo, ele é a religião da consciência individual contra a coletividade pagã. Isso explica muita coisa para hoje, hein? Exato. Isso vai, a história aqui, a consciência humana sobe e alcança o máximo em Nosso Senhor. Aí você começa, ao longo da história, em ciclos de dissolução da consciência individual na consciência coletiva. E aí você chega, por exemplo, na Revolução Francesa e você tem a vontade geral das pessoas, você tem um governante que escuta a vontade geral das pessoas e a vontade geral prevalece sobre a consciência individual. Você vai ter todos os movimentos de eliminação da consciência individual, como, por exemplo, o marxismo, como, por exemplo, a própria psicanálise, em um certo sentido, em que a consciência individual ela cede a todos os instintos biológicos e aquela coisa toda. Eu tenho uma pergunta aqui que eu quero te fazer. Pois não. Até quando chegamos no ápice da aceitação deste pensamento da verdade e da aceitação dessa onisciência e quando começou a derrocada, certo, e aonde poderemos chegar. Mas vou deixar para o próximo bloco, okay. Porque esse aqui já se esgotou. Tenho certeza que você de casa está gostando. Eu disse que nós faríamos uma viagem. Segura mais um pouquinho, a gente volta já no próximo bloco. Um além da notícia difícil de parar de ouvir e de assistir, porque eu estou aqui hoje com o Pedro Augusto, que passeia na filosofia, nas ciências políticas e sociais, na religião, na psicologia. A gente conhece bastante também de atuação na plataforma do Brasil Paralelo. Qual é a sua relação com eles? De convidado. Eles são sempre muito gentis quando precisam de alguma coisa, quando tem uma ideia que eu posso contribuir, me convidam e somos amigos. Um trabalho extraordinário que fazem e que eu recomendo, né? Conheça a plataforma Brasil Paralelo e seja assinante também. Sim, se puder. Prestam hoje um trabalho extraordinário para o nosso país. Exato. Né? Pois é. Olha, em último bloco a gente parou aqui falando sobre história e sobre o cristianismo na história e o paganismo do início, o paganismo que hoje vivemos. Quando é que nós chegamos? Qual foi o ápice do pensamento cristão
na nossa humanidade, na nossa sociedade. O ápice do pensamento cristão foi o século XIII. O ápice da cristandade, ali, o renascimento do século XII e o século XIII. Século XIII, que é o século de Santo Tomás, o século... Francisco de Assis. Exatamente, né? Ali 12 e 13. Veja, uma coisa que nós temos que parar de ter é um vício da inteligência chamado cronocentrismo. O que é o cronocentrismo? Crono é tempo, né? Cronômetro, ordem cronológica, né? Cronometrar alguns produtos, cronos por aí. Né? E o centrismo é exatamente você ter essa ideia de centralidade. Então, o que é o cronocentrismo? É você achar que a sua época é a melhor época do mundo. Por quê? Porque é a sua. Então, tem gente que diz assim, meu Deus, em pleno século XXI isso está acontecendo. Meu filho, por que o século XXI é necessariamente melhor do que o XX, que é necessariamente melhor que o XIX? Assim, não faz o menor sentido. Isso já é um movimento ideológico. Isso já é parte da concepção revolucionária do mundo. Né? E aí, eu lembro muito de Chesterton, quando ele fala assim, não dá para discutir com alguém que diz que a quinta-feira é melhor do que a quarta só porque é quinta. Não dá para discutir, né? Então, assim, você olha o mundo moderno e diz, meu Deus, pobre dos medievais, que não tinham aspirina e vasos sanitários e tablets e não sei o quê. Meu filho, pobre da gente, que tem tudo isso e não consegue chegar a 1% do que eram os intelectuais medievais. Então, o ápice da cristandade, o ápice da pedagogia de tudo é exatamente isso. Você pega a escola vitorina, Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor, você pega aquele pessoal todo, Santo Tomás, nós chegamos no auge daquele negócio da humanidade. Né? E aí você eu vinha comentando dos movimentos de queda que estão muito misturados com... Veja, a queda da consciência humana, nesse sentido, de ser a portadora da verdade, ela está muito ligada a um aumento do poder do Estado sobre o indivíduo. Porque, assim, é uma religião perdendo espaço para outra religião. Se nós falarmos, por exemplo, no mundo medieval, cara, um rei medieval, ele tem muito menos poder do que qualquer governador brasileiro. Mas muito menos poder. Só para você ter ideia, até ali o século XVIII, você não tinha uma coisa como serviço militar obrigatório. O nome do absolutismo, que já é uma degeneração da monarquia Luís XIV, ele praticamente tinha que ir mendigar soldados. Hoje você tem qualquer governantezinho dar um estalo de dedo, uma mobilização de centenas de milhares de homens. Assim. Isso é um tipo de poder que muitos governantes da antiguidade nem sonhavam. Então, o auge foi isso. E aí você tem esses movimentos de decadência que vão coincidir com o aumento do poder político. Né? Quando você vê aquela coisa da dissolução, algo que me espanta muito, que ninguém notou ou não quis falar, é a tal ideia do consenso científico. Veja, o consenso científico, primeiro que é uma coisa contrária em termos. Se a ciência moderna ela é uma aproximação da verdade, ou deveria ser, né? Não tem como dar verdades absolutas, e ela é feita por confronto dialético entre teses, você não pode ter um consenso dentro de uma estrutura de confronto dialético de tese, meu filho. Como é que você tem um consenso se a natureza do negócio é confrontar teorias? Não faz o menor sentido. Então, consenso científico é muito mais uma manifestação de poder da nova religião secular do que algo da ciência moderna propriamente. E o consenso científico está ditando a nova moral. E você não pode ir contra o consenso científico. Não é porque se você for, você é estúpido, você é burro, você é ignorante. É que se você for, você é mau. E o mal foi recentemente chamado de negacionismo. Negacionismo. Você é mau. É feio ser assim. Então, é uma ostentação de virtude não ser desse jeito. O que nós estamos vendo acontecer na prática é a transmutação básica do consenso científico político em algo de natureza moral, meu filho. Está entendendo o problema desse negócio? Eu estou e eu quero justamente fazer uma pergunta agora a este respeito. A isto que estamos vivendo agora. E aí eu emendo com aquela pergunta do último bloco. Quando nós começamos esta linha agora de descida, chegamos ao ponto em que estamos agora, e se podemos considerar este agora um caos? Estamos num ponto caótico, mas assim, se você acha que as coisas não podem piorar, é porque lhe falta imaginação. Tudo, cara, sempre pode piorar. Fique sossegado. Meu Deus, cheguei no fundo do poço. Chegou não, minha filha. Ainda tem imaginação, tem esperança que você vai mais para fundo ainda. Se você... Eu devo me desesperar diante disso? Não, cara, porque ao mesmo tempo, todo desesperado é um iludido. O desespero é uma ilusão.
Veja, você espantar-se com o tamanho do mal já é submeter-se ao mal. Então, como reagir? Vamos lá. Primeira coisa, não ficando triste, não, triste pode ficar, não vou dizer isso não, mas não ficando desesperado pelo mal lhe tocar. O que é que eu quero dizer? A gente não pode ser soberbo o suficiente, Ronaldo, do mal tocar a gente e nós acharmos que isso é prova de que o mundo está se acabando e que aconteceu uma injustiça universal. Não, não aconteceu, cara. Você bateu o dedo mindinho na porta, o feijão queimou. Assim, eu lhe garanto, os oceanos estão do mesmo jeito, as montanhas não derreteram, entendeu? O céu continua do mesmo lugar. Você não é o centro cósmico e o mal lhe tocar não significa dizer que tudo se acabou. Esse não é o seu primeiro ponto. Meu Deus, como é que eu estou vivendo nesse tempo? Porque esse era o melhor tempo para você se salvar. Por quê, Ronaldo? Vê só. Deus, ele está acima do tempo, certo? Beleza. Então, vamos imaginar o tempo aqui. Vou pegar esse copo. É essa câmera aqui, né? Pega esse copo aqui. Imagine que o tempo é esse copo, beleza? Beleza. Então, eu tenho aqui passado, presente e futuro, certo? Deus, meu filho, não está aqui dentro, não. Deus está aqui em cima. Então, Deus olha o tempo inteiro, passado, presente e futuro, de uma vez só. Ele olha de cima aqui, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso significa dizer que as ações divinas, elas se dão na eternidade e se projetam dentro do tempo. Então, Deus decide um negócio, aí cai aqui dentro do copo. A gente só vê o movimento do copo e a gente acha que Deus está agindo de dentro. Não, Deus está agindo de fora. Deus está agindo desde a eternidade. É por isso que Santa Teresinha diz, nada acontece que não tenha sido previsto desde toda a eternidade. Ela entendeu isso aqui, porque Deus está aqui. Deus poderia, portanto, se ele vê o tempo e todos os atos dele são daqui de cima, ele podia criar a sua alma, Ronaldo, no século XIII. E todo o arco da providência da sua vida está relacionado àquilo. Mas ele não fez. Por quê? Porque, considerando o seu papel, considerando a sua personalidade, considerando os seus aspectos de temperamento, considerando tudo aquilo que você é, se você vivesse o século XIII, você ia perder sua alma. Então, o momento que Deus lhe colocou no mundo, cara, o momento em que você caiu aqui dentro do copo, é o melhor momento para a sua salvação. E é o seu momento. É o seu momento. Então, meu Deus, eu não, só uma coisa, não. O pessoal diz, como é que eu vou botar filhos no mundo assim? Meu filho, se seu filho nasceu agora, significa que para a alma daquela pessoa, que, deixa eu dizer, é seu filho porque calhou de ser, mas ele não é seu filho, ele é filho de Deus. Então, se Deus quis colocar ele nesse tempo agora, é porque vai ser a melhor coisa para a alma dele. Então, qual é a solução para isso? A solução para tudo isso que a gente está falando é o seguinte: catolicismo, doutrina social da igreja, sacramento, eucaristia, família, comunidades e pronto. Ou seja, você ter sua família dentro de uma comunidade, não necessariamente no sentido de novas comunidades, né, como é a Canção Nova, mas de um conjunto de famílias, quaisquer que sejam, dedicadas à vida intelectual e à vida sacramental. A única coisa que vence o poder do Estado são consciências livres. Você não tem como ter consciências livres sem uma família que transmita aos seus filhos, por autoridade natural, uma religião transcendente. A consciência livre depende da liberdade e da autoridade das famílias. Por que é o último campo de batalha a família, meu filho? Porque se você destrói a autoridade natural, você destrói a transmissão da fé transcendente. Você destrói a transmissão do credo, que é exatamente o inimigo do credo secular. Me dá uma pausa só para aplaudir essa resposta. Obrigado. Eu escutei recentemente um pregador dizer a mesma coisa. Quando hoje a gente reclama do tempo em que a gente vive, reclama por causa de todo esse conjunto de coisas que acontece que nos amedronta e, por exemplo, isso se manifesta na hora como é que eu e os meus filhos, o que serão dos meus filhos nos próximos anos, neste mundo que a gente está vivendo, a cada dia as coisas estão ficando piores. Esse pregador dizia, não, você e seus filhos foram colocados por Deus neste tempo e para santificar este tempo. E ele trazia outra coisa que você me fez recordar aqui agora. E foram justamente nos tempos mais difíceis da humanidade que Deus fez surgir grandes santos. Exatamente. Né? Grandes santos na nossa história surgiram em momentos difíceis. Então, nós hoje somos chamados a sermos esses homens virtuosos e os nossos filhos igualmente. Então, trabalhamos na busca das virtudes. Mas voltar àquela fé, aquele catolicismo, que não se suja com isso nem com aquilo, ele se mantém reto. Na pureza
que ele paira acima do que está acontecendo no mundo. Exato. Né? É assim, ó, é o pau quebrando e você se confessando, comungando e tendo menino. É assim que funciona o negócio. Acreditando em Deus. É, exatamente. Não parar de acreditar em Deus. Não parar, veja. O desespero ele é sempre uma ilusão. Todo desesperado é um iludido. O desespero é uma tentação. Inclusive, esse movimento que parece muito piedoso, não vou colocar filhos no mundo porque o mundo está mal, é um movimento de profunda impiedade. Porque ele é baseado, primeiro, no ódio à providência, no desespero, que é uma ofensa a Deus, e no amor próprio. E se expressa como uma não confiança em Deus. Exatamente. Assim, a pessoa quer ser virtuoso como? Não confiando em Deus. Eu acho que não vai dar certo. Algo me diz que não encaixa. Uma coisa com a outra não encaixa, entendeu? Bom, já que a gente entrou nesse rumo aqui, eu já ia puxar para lá. E o que vem a ser virtuoso, uma pessoa virtuosa? E como buscar essas virtudes para a gente não se amedrontar com as coisas que a gente está vendo? Olha, a primeira coisa é que a gente tem que ter uma confiança cega na misericórdia de Deus, sabe? A humildade, ela é a mãe de todas as virtudes. Então, a humildade de saber que não depende de você certas vitórias. Eu acho isso muito importante, sabe, Ronaldo? Porque a gente se desespera e fica ansioso porque a gente vê o tamanho do desafio e a gente mede a capacidade de vencer o desafio a partir do tamanho que a gente tem, da força que a gente tem diante do que está chegando. Então, esse é o medo, né? O que é o movimento de medo? O temor. Você olha aquele negócio lhe parece muito grande, muito longe das suas forças de combatê-lo, e você fica ansioso, aquilo vai chegando, você fica ansioso sem saber o que fazer, e você vai se desesperando. Isso expressa hoje ansiedade, etc, depressões, etc. essas coisas A todas. pergunta básica é, meu filho, e quem disse que depende de você? Quem disse que depende de você? Nós só somos obrigados ao combate, a vitória depende de Deus. Se você tem a humildade de combater e fazer o que é seu dever, e no final, eu sou só um servo inútil, fiz o que eu tinha que fazer, você não fica ansioso, nem fica desesperado. Porque se você ganhar ou perder, foi providencial, ou seja, foi bom. Né? Tem uma passagem na Imitação de Cristo, que Tomás de Kempis, falando a respeito do desprendimento que nós temos que ter, ele até diz assim, que te importa se fica doente ou saudável? Se não é nem da sua conta, se você fica doente ou saudável. Isso explica o medo também de tanta gente com enfermidades atuais. Exatamente. Meu Deus, parece que o pessoal descobriu que morre, né? Sim. Assim, ninguém morreu na humanidade toda. Eita, as pessoas morrem. Nossa, que curioso, que inédito. Né? Aí, beleza, você não pode confiar completamente nas suas forças. Acho que a humildade de perceber que é Deus que rege a história. Deus, nosso Senhor, Ele é o personagem principal da história. Quando você tem essa humildade, as coisas ficam mais suaves. Porque você começa a ter uma esperança cega na misericórdia. Ou seja, o pau está quebrando aqui, está tudo dando errado, mas não importa, é Deus que conduz as coisas. E tem um outro ponto, sabe, Ronaldo, que é muito curioso, que é o seguinte, o temor que a gente sente é um indicador de onde o nosso coração está. Então, assim, você teme o quê? Você teme perder a sua fama? A sua boa fama? Você teme ser desprezado? Isso pode indicar que o seu amor... Perder a sua beleza. Perder a sua beleza. Aquilo que você tem medo de perder é onde o seu amor está. Onde seu coração está. É onde seu coração o Evangelho está. fala, né? Onde está o teu tesouro, está teu coração. Então, quando as pessoas, nos últimos anos, deixaram de comungar com medo de ter uma doença, isso disse muito onde o coração delas estava. Entendeu? Quando as pessoas deixaram de prestar auxílio sacramental com medo de uma doença, isso diz muito onde o coração delas estava. Você tem medo do quê? De perder a alma ou de perder o corpo, meu filho? Sabe? Enquanto nós formos amantes desse mundo, no sentido de termos medo de perder as coisas daqui, nós já somos crentes dessa outra religião materialista. Entendeu? A grande novidade do catolicismo é que o seguinte, as dores do mundo não importam para um católico. Porque tudo o que acontece ele converte em bem. É a frase de São José Maria Escrivá, afogar o mal em bem. Assim, o mal não tem que ser combatido, ele tem que ser afogado em bem. Mas você só afoga as coisas em bem se você não está submisso ao regime do mal. Eu não estou falando aqui da perfeição, não.
Tipo, Pedro, então eu só vou ser assim quando eu for um santo de sétima morada. Meu filho, então as coisas vão demorar um bocado para se consertar. Se for assim, o jogo acabou já, vai ficar complicado para a gente. Mas não precisa, mas, Leonardo, é colocar isso pelo menos como ideal, entendeu? Voltar a ter isso como ideal. Quer dizer, a vida paroquial tem que ter esse ideal, as homilias têm que ter esse ideal, as devoções têm que ter esse ideal. O desapego desse mundo e a transcendência, eles têm que ser a base de qualquer coisa que se faça. Uma volta à fé mais pura. Exatamente. Trabalhar as virtudes a partir daquela sese que a gente deve buscar, não é? Um dos inimigos é o materialismo. Você já falou do cientificismo, é um desses inimigos. O materialismo é outro. De que forma, e vou pedir a você que seja muito claro, o materialismo entrou na nossa vida? Vamos lá. O materialismo entrou na nossa vida no Éden. Porque o que é o materialismo? É a percepção de que as coisas criadas são mais importantes do que o criador das coisas. Essa é a definição básica do materialismo. Certo? Aí você vai ter as milhares de nuances ao longo da história humana. Mas, no final, todo materialismo é isso. Você olha a criação e a criação parece mais real do que o ser que disse que ela era de tal ou qual forma. E a criação parece melhor, mais agradável. Parece melhor. E aí, não só a criação, mas a manipulação da criação que eu faço. Ou seja, o mundo que eu concebo, ele é superior ao mundo concebido por Deus. Isso, no final das contas, é o materialismo, né? E todos nós somos materialistas. Os vícios capitais, eles têm algo de materialista, né? E aí você falou, me perdeu, eu sei que você não perguntou isso, mas só para complementar, né, do materialismo como inimigo, mas tem um outro inimigo também, que é a imaturidade. Veja, a graça supõe a natureza. Um cachorro não é chamado à santidade, um gato não é chamado à santidade, porque a natureza deles não comporta aquilo. A vida espiritual exige uma certa quantidade de virtudes naturais. Então, assim, antes de você ser santo, você tem que ser gente. Me parece que é um princípio fundamental básico, né? Antes de ser santo, você tem que ser gente. Então, a maturidade do homem, a centralidade da psique, a estabilidade, ela é um elemento necessário ao crescimento espiritual. Completamente necessário. E hoje você tem um bando de gente muito carente, né? A gente vê isso, Ronaldo, em vida comunitária. Você está numa discussão numa mesa dessa, vamos pegar um elemento paroquial, já que estamos falando aqui para um público que, né, geralmente frequenta. Você está numa mesa, vamos discutir o assunto. Depois de 5 minutos de discussão, o assunto já não está sendo discutido. Porque a pessoa está com raiva porque a outra não concordou com ela. O assunto já foi e agora virou uma questão completamente pessoal, de natureza emocional, uma briga psicológica, assim. Tem certas reuniões que a pessoa tem pena do padre porque ele não está lidando com um problema paroquial, ele está lidando com os traumas das 5 pessoas que estão na mesa discutindo. Isso é imaturidade completa. Isso vai enlouquecendo as famílias, vai enlouquecendo as pessoas. E aí, os apelos de demonstração de virtude dessa nova religião materialista pegam muito. Porque cada vez que eu ostento a virtude imposta, eu fico como o bonzinho. E as pessoas começam a me olhar como alguém que segue as regras. E eu, como um carente, acho aquilo a coisa mais deliciosa do mundo. E qualquer pessoa que não seja desse jeito, para mim é uma ameaça, porque ela diz para mim o quão não bonzinho eu sou. Então, a imaturidade, ela é um problema dos nossos tempos, né? Então, nós temos uma sociedade pagã, que tem uma religião materialista, de natureza cientificista e de várias outras naturezas, não vai dar tempo de falar aqui, mas temos, e pessoas imaturas. Então, qual deveria ser, me parece, o papel dos líderes cristãos? Uma coisa que tinha que começar desde base é o seguinte: maturidade. Então, o que é que os grupos de jovens poderiam fazer de melhor? Tornar os jovens maduros. Não, como se vê acontecendo aos 4 cantos no país todo, grupos de jovens cujo objetivo é manter os jovens jovens. Não, meu filho, o grupo de jovens é para ter o objetivo dele sair da juventude o mais rápido possível. O que é que a igreja espera dos jovens? Que envelheçam, pelo amor de Deus. Ninguém está aguentando mais vocês, jovens, não. Envelheçam, meu filho. Não é perder a alegria, não é isso que a gente está falando. Mas se a maturidade ele é um elemento necessário à vocação, que é um elemento necessário ao crescimento espiritual, significa dizer que não há mística em imaturos.
Sim. Não, e você está me fazendo aqui recordar quantas pessoas com 40, 50, 60 anos, completamente imaturas, com comportamento juvenil. Exatamente. Quando não, eu diria adolescente. Adolescente. E na pior acepção do termo Sim. adolescente. Porque minha avó casou aos 16 anos. Então, assim, já tinha adolescente maduro. Já tinha adolescente maduro. E pessoas com 50 que não chegaram nessa maturidade. Não casariam com a maturidade da minha avó aos 16. Entendeu? Estou me lembrando de dois poetas aqui portugueses que brigavam. Um que dizia que eu gostaria de ter os seus 50 anos a mais, porque você não tem os 50 anos a menos que eu tenho. Alguma coisa assim, quando eles estavam brigando. Eu lembro de uma frase, agora você falou, fez referência, não lembro de uma, acho que foi Shaw, meu Deus, era até um combatente de Chesterton que ele diz assim: a juventude é uma coisa maravilhosa, pena que é desperdiçada com jovens. Você falou de imaturidade, eu não havia perguntado, mas eu gostei muito também quando perguntei do materialismo e que buscaram uma relação cada vez maior com os animais. Nada contra eles, criaturas amadas de Deus. São Francisco de Assis nos ensinou a amá-los tanto e a integrá-los a nós, mas há hoje um exagero, não é? Total. Vou voltar a Chesterton, né? Onde há adoração de animais, há sacrifícios humanos. Que é o que a gente está vendo. Então, a própria ideia de que animais amam... Olha, de coração, eu não tenho nada contra você nem seu bichinho. Eu gosto demais de cachorrinho, né? Quem me acompanha sabe, Fred, o poodle mais doido do Brasil, está lá com minha avó. Não tem problema nenhum. A questão é o seguinte: seu cachorro não lhe ama. Ele tem afeto por você. São coisas diferentes. O amor só é possível naquelas criaturas que são capazes de compreender a verdade. E aí elas podem amar, porque o amor exige liberdade. Você não tem liberdade sem amor. Quando você está lá, vai se casar, é de livre e espontânea vontade que eu faço isso, porque se não for, o sacramento é inválido. O sacramento nem aconteceu, porque o amor supõe liberdade. Por que é que Deus não eliminou o mal e nos tornou escravos do bem? Porque a gente só é capaz de amar Deus se a gente for capaz de rejeitar Deus. Porque o amor exige liberdade, e o amor total exige liberdade total. Se um animal não tem liberdade, logo ele não pode amar. Então, assim, como é que eu vou dizer? Esse ódio ao homem, porque o homem é mau, já é uma submissão ao mal, meu filho. Veja, se você vê alguém e você vê que as pessoas podem ser más, e você se desespera com aquilo e prefere fugir das pessoas e abraçar animais como meta de vida, né? O que você está fazendo é se desesperando diante do mal. Você está fugindo do combate, você está se desesperando diante do mal, logo você está se submetendo ao mal, entendeu? Então, assim, tenha animais, cuide dos animais. E até aquele lance que nós falávamos, Ronaldo, sendo bem breve aqui, nós falávamos a respeito da questão da politização, né, da doutrina. Essa questão animal foi um ponto que nós podemos colocar quase como uma moldura disso aí. Por quê? Nós somos os responsáveis pela criação, cara. Deus nos colocou para guardar a natureza, né? Ele botou o homem num jardim para custodiar e cultivar, né? Eu até esqueci os termos, mas... E dominar sobre todos os seres vivos. Todos os seres vivos. E isso exige responsabilidade. Então, assim, não é porque o ambientalismo foi uma pauta tomada por pessoas que odeiam a doutrina católica que cuidar da natureza não faz parte da doutrina católica. Entendeu? Então, o pessoal, muitas vezes, por repúdio a uma ala política que tomou conta dessa questão ambiental, não, então bora asfaltar a Amazônia, né? Asfaltar a Amazônia, vamos matar mico-leão dourado e matar tudo. Não, meu filho, a questão não é essa, não. Nós somos responsáveis pela criação. Nós temos que ter amor completo à criação. O quanto o homem puder desenvolver-se sem eliminar nada de maneira assim agressiva, tem que ser feito. Agora, você tem uma coisa chamada hierarquia de valores. Se eu lhe perguntar aqui, você prefere salvar um estuprador ou um cachorro se ambos estiverem à beira de um precipício? Se você disser que prefere salvar o cachorro, já tem alguma coisa errada. Porque aquele estuprador, a alma dele, valeu a cruz. Entendeu? Ainda que você o tire de lá para puni-lo. Porque o exercício da justiça justa é um ato de caridade. Mas você não pode dizer que a vida dele vale menos do que a vida do seu bichinho de estimação. Porque a alma dele é imortal, a do seu cachorro não é. A alma dele valeu a cruz, a do seu cachorro não valeu.
os anjos e os santos estão rezando para ele se converter. Eles não estão rezando para o seu cachorro se converter, não. Entende? Então, assim, Nossa Senhora ama aquele indivíduo e está com o coração dela voltado para o seu filho, para que aquele indivíduo se converta. Ela não está voltada para o seu poodle, não. Para que o seu poodle se converta. Então, ainda que você o tire de lá para aplicar justiça nele, até capital que seja, mas isso é um ato de caridade e a vida dele, mesmo assim, vale mais do que a do cachorro. A gente não pode, assim, hierarquia de valores, entendeu? Tem coisas mais importantes. Assim, entre duas coisas boas, a gente escolhe a melhor das duas. Então, existem graus de perfeição. A alma humana, ainda que de um humano que não vale nada moralmente... Um humano desfigurado. Um humano desfigurado, ela tem um grau de perfeição superior ao conjunto dos macaquinhos, cachorrinhos, peixinhos, golfinhos. O conjunto dos animais somados não tem o valor de uma única alma humana. Você entrou neste aspecto todo, e aí eu volto na nossa conversa ali. A gente teve uma conversa no café aqui antes, viu, gente? E o café é delicioso, e foi tão boa quanto deixa... essa aqui, né? E ali a gente falava do quanto foi magistral Leão XIII na doutrina, na sua encíclica Rerum Novarum, doutrina social da Igreja, porque ele falava ele trazia um pensamento que era numa linha ali que não se mistura nem com o liberalismo materialista e nem com o socialismo comunista, nada. Ele conseguiu trazer uma doutrina para a Igreja completamente pura, que nos faz enxergar esta verdade. Exatamente. Ronaldo, tem duas coisas do mundo moderno que a Igreja deu ao mundo moderno, que elas são vilipendiadas, elas são manchadas por quem ataca e por quem defende. Essas duas coisas são a doutrina social da Igreja e o Concílio Vaticano II. Assim, o pessoal usa... Quem ataca o concílio ataca de um modo injusto, e quem defende o concílio defende pelas razões erradas. A doutrina social é a mesma coisa. Quem ataca, ataca por injustiça, e quem defende, defende pelas questões erradas. Então, o que a gente vê da doutrina social da Igreja sendo instrumentalizada, por exemplo, à esquerda e à direita, é um negócio impressionante. Que é o que a gente viveu e vive. Que é o que a gente viveu e vive. Porque... atualmente, não só no Brasil, né? No mundo todo. Então, você pega, por exemplo, a doutrina social da Igreja, na doutrina social da Igreja, a propriedade privada é um valor. Aí, o pessoal do espectro mais à direita transforma a propriedade privada, que é um valor, num valor absoluto. E que não funciona desse jeito. Com um valor absoluto e o maior de todos os valores. Você vê na doutrina social da Igreja, por exemplo, a meritocracia é um valor. A justiça, a desigualdade pela justiça do que você pratica é um valor. Aí o pessoal pega isso e transforma a meritocracia num valor absoluto. Nós conversávamos ali, meu filho, se a meritocracia, ou seja, você só pode ter aquilo que você conquistou, e isso é a única coisa justa de você ter. Se isso é o valor completo, como é que eu faço caridade? A caridade é uma impossibilidade. Então, como é que eu ajudo pessoas que estão em situação de risco? Mas ela procurou, eu sei, meu filho, mas ela vai morrer. Se você vai deixar de dar um assistencialismo a alguém que vai morrer, porque pela culpa dela ela não tem comida naquele mês, deixa morrer aí. Isso não faz o menor sentido. Entendeu? Aí, por outro lado, o pessoal pega a caridade e transforma no assistencialismo sob a tutela do Estado. Aí a pessoa pega a propriedade, a ausência de valor absoluto na propriedade, como um valor absoluto do Estado, não tem propriedade nenhuma e tudo pertence ao Estado, bota taxa, bota imposto, o seu filho é do Estado, não é seu. Você trouxe com perfeição os dois extremismos. Exatamente, cara, não pode. Assim, a doutrina social da Igreja, ela paira sobre as discussões partidárias. O problema é que... É a interpretação errônea de um ou de outro. Mas é que está dentro da Igreja, tanto entre as pessoas como entre o clero, existe instrumentalização de uma parte e de outra. As duas coisas mais absurdas podem existir. É catolicismo de esquerda e catolicismo de direita. São as duas coisas mais absurdas que pode ter. Não existe nenhum, nem existe outro. Existe apenas doutrina social da Igreja. Certo? E aí o que é que a gente vai ter? Como a doutrina social da Igreja ela abrange os dois aspectos, porque ela é superior a eles, vai ter coisas que as pessoas vão entender como sendo mais para esse lado, e coisas que as pessoas vão entender como sendo mais para esse lado, mas que não é nenhum nem outro. Interpretação errônea. Interpretação errada. Falta do conhecimento Exatamente, real. Porque ela está aqui, pairando acima do negócio. Entendeu? Acabou esse bloco? Não acredito. A gente vai ter que parar, mas vai ter mais ainda.
E no próximo bloco eu vou entrar aqui em algumas das temáticas que você tem abordado ultimamente nas suas lives, Sim. no seu canal. Nós vamos falar um pouco sobre, por exemplo, aqui os pecados capitais, que são hoje também, eu diria que o flagelo da alma humana, não é? Mas daqui a pouquinho, na sequência desse nosso Além da Notícia especial de hoje, que tem um tema assim muito aberto mesmo, compreender os desafios do tempo em que vivemos. A gente volta já. Que Além da Notícia na noite de hoje aqui na TV Canção Nova. Obrigado pela sua companhia e vai aí divulgando para outras pessoas. Naquele grupo de WhatsApp, vai passando aí. Ao final do programa, você já pode pegar o link e repassar para quem você quiser, tá bom? Vamos seguindo aqui. Estou com o Pedro Augusto e eu vejo muitas das temáticas que você aborda lá nos seus canais, especialmente no Instagram, onde está lá. Você deu uma aula sobre ascensão e queda da inteligência humana. O que está acontecendo conosco? Isso tem a ver com aquilo que nós comentamos no segundo bloco, né? A inteligência humana, ela tem a ver com a consciência humana de quem nós somos. Então, você tem tanto esse fenômeno macro, que nós falamos de dissolução da consciência individual, como a gente tem um fenômeno do emburrecimento programado. Inclusive, você tem até uma obra que tem esse título, né? Um emburrecimento programado. Se nós tomarmos a educação, por exemplo, de uma criança nas escolas catedrais do século XII, e nós tomarmos um doutorado na melhor universidade brasileira, uma criança dessa de 15 anos, ela estava absurdamente mais preparada do que qualquer doutor de doutorado de universidade brarasileira. E eu não estou exagerando. Meu Deus, que eu século? Não estou exagerando. Em que século? 12, 13 ali. Uma Meu criança, Deus. um adolescente, um jovem que completasse o trivium, né, o início das artes liberais, estava absurdamente mais preparado e eu não estou exagerando. Deixa eu te perguntar, existe alguma escola hoje no Brasil, no mundo que ensine aquilo que se ensinava naquela época? Olha que curioso. Cara, o Brasil é um negócio fantástico, porque exatamente no Brasil nós temos um renovo desse movimento. Eu tenho uma esperança muito grande no Brasil, sabe? Ao contrário de muitos meus colegas, tem um até que fica tirando onda. Pedro, eu queria ter... Você é muito esperançoso no Brasil, isso aqui deu errado. Não vou dizer que não deu, não. Deu errado um pouquinho. Mas, assim, eu tenho muita esperança no Brasil porque em nenhum lugar do mundo está acontecendo o que está acontecendo aqui. O problema é que as pessoas não estão enxergando porque os movimentos eles começam muito sutis, mas eles são avassaladores. Eu digo que eu tenho esperança no Brasil porque nós estamos vendo de maneira sutil um movimento surgir, né? E um movimento de retorno a essas origens. Você já tem vários pensadores de várias matizes, né, retornando a esses conceitos, inclusive já com escolas, criando ali pequenas escolas que trabalham com isso. Pessoas com material independente que essas escolas já utilizam em certa medida, ou seja, você tem esse movimento crescendo. Só que não chegou na massa, não chegou na mídia, nem vai chegar, a não ser como detração, obviamente, não é? Mas isso já está acontecendo, certo? Então, cara, eu vou dizer um negócio aqui, ainda bem que vai ficar gravado, mas acho que o Brasil ele é uma semente de esperança para as próximas décadas, se não para os próximos séculos. Celeiro. Eu acho. Eu acho de verdade, não estou com ufanismo, porque é o Brasil, não, não é por isso. É porque eu realmente acho que... Há uma profecia sobre isso. O Brasil vai salvar, acho que o que sobrou da cristandade, em certo sentido, sobrou por aqui. E essa cristandade que sobrou está recebendo um polimento intelectual que não está acontecendo em outros lugares, né? Uma nova leva de intelectuais está surgindo, ainda discreta, trabalhando isso. Então, a inteligência humana, eu acho que ela vai, veja que curioso, vai ser salva, né? Eu não vou nem citar aqui, porque senão o processinho vem, mas a inteligência humana, ela vai ser salva exatamente nesse caos aqui que nós estamos, entendeu? Isso vai acontecer. Então, esse emburrecimento programado, ele teve seus frutos, mas das cinzas desse caos, as coisas estão morninhas ali, e daqui a pouco algumas labaredas aí vão surgir. Eu realmente acredito nisso, certo? Eu realmente acredito nisso. Basta estar atento, observar, e daqui a pouco as coisas vão começar a acontecer. Mas vamos lá, de forma bem... Bate-pronto, né? Bate-pronto aqui. Por que desse, em poucas palavras, dessa baixa no nosso QI, assim, e veio num progresso, mas parece que agora está mais acelerado. Nós somos a primeira geração em que os filhos têm um QI mais baixo que os pais. Exato. Por conta da educação. Nas últimas décadas, a educação brasileira deixou de importar-se
em cultivar na alma do estudante os valores mais elevados da vida e os valores mais elevados na ordem intelectual para transformar toda a pedagogia numa propaganda revolucionária. Foi isso que aconteceu. Então, o revolucionário, ele é um mecanismo, ele não é alguém. Obviamente, uma peça não é inteligente. Você respondeu numa live sua como se tornar mais inteligente. Pode falar rapidamente? Posso. A primeira coisa para se tornar mais inteligente, por incrível que pareça, é tornar-se menos desesperado. O desespero emburrece, porque o desespero faz com que você não perceba o conjunto de possibilidades que está à sua frente. Ou seja, o desespero lhe cega para a realidade. E a inteligência é um movimento de apreensão da realidade. Então, se você consegue apreender a realidade, você fez um movimento de inteligência. Se você é um desesperado, você se fechou às possibilidades do real. Logo, você ficou mais burro. Então, quer ser mais inteligente? De verdade. Sacramentos, confissão, esperança, autores clássicos. Acabou. Não pergunto Porque mais. um santo, ele pode ser ignorante, mas ele não é burro. Não pergunto mais. E nós temos muitos exemplos, Muitos. inclusive de santos sem estudo e Exato. que eram homens verdadeiramente Não são eruditos, mas Sim. não são burros. São coisas diferentes. Né? Exato. Você deu um curso chamado Aprendendo a Perdoar, que é uma das recomendações cristãs bíblicas mais sagradas e necessárias para a transformação humana. Por que você também quis ensinar as pessoas? Tem uma frase do meu querido mestre Olavo que ele diz assim: eu suspeito que no inferno existem mais cônjuges que negaram o perdão aos traidores do que cônjuges adúlteros que se arrependeram. Isso ficou na minha cabeça. Ele diz assim: o que é o cristianismo? É perdoar. Porque essa é a natureza da salvação. É perdoar sem mérito algum. E na continuidade da última pergunta que você me fez, aprender a perdoar é um exercício de sanidade. Sem perdão não há sanidade. Eu não conheço um rancoroso que seja uma pessoa equilibrada. Se você puder puxar da sua memória se você que está aí conseguir lembrar de eu não conheço um rancoroso que seja um indivíduo equilibrado. Todo rancoroso é desequilibrado. Porque o perdão, ele é uma medida de sanidade. E ele é uma medida de humildade também. Porque você perdoa, não é porque a pessoa merece, é porque você também não merece muita coisa, não. Então, assim, eu não perdoo porque eu sou melhor do que o outro, eu perdoo porque eu sou tão ruim quanto ele. Então, se eu reconheço que eu sou falho, eu sou um pecador miserável, então eu não tenho como negar o perdão. Entendeu? É aquela parábola, né, do servo que o Senhor perdoa muito e ele vai lá para o outro e não perdoa pouco. Quer dizer, ele foi mais perdoado do que o perdão que ele negou. A gente, com tudo que nos acontece, é assim. Então, sendo um perdão um elemento de sanidade, e como essa coisa da sanidade, da maturidade, a importância dela foi ficando cada vez mais claro para mim, eu achei por bem fazer esse curso, Aprendendo a Perdoar. Exatamente para tentar restabelecer. Se você perdoar de verdade umas 2 ou 3 ofensas sérias que você sofreu ao longo da vida, sua chance de ser deprimido cai em uns 40%. E por que todas as vezes que a gente escuta isto, da forma que você está falando, a gente sempre se remete, em primeiro lugar, a outras pessoas e não a nós? A gente nunca se lembra do que a gente provocou no outro, né? Do quanto a gente pode perdoar. Ou do quanto nós somos rancorosos por causa desta falta de perdão. Sim, olha só, olha que negócio louco. Você é ofendido, e eu não estou dizendo que a ofensa foi irreal, não. Você pode ter sido vítima de uma injustiça mesmo, né? Você foi ofendido. E grave, dolorosa. Não estou negando isso. Aí você foi vítima disso. Aí você começa a se sentir injustiçado. Porque foi injustiça real, prejudicado. E você fica rancoroso e não perdoa. Acontece que com o tempo, aquele rancor vai envenenando a alma e você vai se tornando mais mal do que a pessoa que lhe ofendeu. Entendeu? Quando você morrer, a pessoa está salva e você está condenado. Porque você se tornou mais mal do que ela. Sabe? Então, assim, você não vence o mal, olha só, você não vence o mal caminhando junto com o mal. Aquela coisa que geralmente se aprende no ensino médio, né? Se você tem 2 vetores na mesma direção, a velocidade dos vetores se soma. Então, você não combate o mal pelo mal, você não exorciza o demônio por Beelzebub. Você não combate a injustiça que sofreu associando à injustiça que você sofreu o rancor que você sente.
assim, você duplica o mal que você padece, entendeu? Você já sofreu a injustiça, agora você acha pouco e fica rancoroso. Então você fica aumentando a injustiça, é a injustiça de lá e você devolve com injustiça, de lá e você devolve. Então você vai entrando num ciclo de maldade, num ciclo de malícia. Como é que você quebra esse ciclo de maldade? Com a humildade. A humildade quebra e você diz assim, eu também não valho muita coisa, eu sei que foi uma pilantragem muito grande, mas não vou carregar isso no meu coração. Você participou de um dos programas lá no Brasil Paralelo, chamado Conversa Paralela, falando sobre vícios e compulsões. É um dos males do homem de agora, né? Exato. Não, do homem de todos os tempos. De todos os tempos. Veja, todos os homens são viciados. No que é que a gente é viciado? No mal. Assim, o que é ser viciado? É o seguinte, suponhamos, eu sou viciado em água, né? Eu sei que tu pediu para eu botar aqui, mas vou colocar aqui rapidinho. Eu sou viciado. Eu sou viciado em água. Diante do objeto do vício, eu perco meu controle. Eu desejo o objeto do vício. Eu salivo pelo objeto do vício. E eu não vou sossegar enquanto eu não tocar o objeto do meu vício. A gente é assim com o mal. Nós somos brinquedos quebrados, Ronaldo. Todo mundo é inclinado ao mal. Se você olha para alguém e diz assim, isso eu jamais faria, não diga isso. Porque a mancha do pecado original que levou aquele indivíduo a praticar o que você repudia é a mesma que você carrega na sua alma. Você não tem como se sentir melhor ontologicamente, porque você não é. Então, todos nós somos brinquedos quebrados. Todos nós temos vícios e compulsões. Que a mística dividiu no que nós chamamos de 7 pecados capitais. Que não são pecados propriamente, são inclinações. Porque, por exemplo, o vício da ira. Aqui um outro ponto importante, Ronaldo, tem a ver com perdão. Se nós soubéssemos bem o que é o vício da ira, uma das coisas mais importantes que nós lutaríamos para ter era uma coisa chamada paciência. Veja, a paciência, ela é um dos elementos mais necessários à salvação do homem. Um homem impaciente não pode ter vida espiritual. Um homem impaciente não pode ter caridade. Um homem impaciente não tem equilíbrio. Um homem impaciente não tem tolerância. Um homem impaciente não sabe perdoar. Um homem impaciente emburrece. Ou mulheres, homem impaciente, criatura humana, tá? Mulher exatamente. também. Mulher também. Vocês não estão fora disso. Deixa eu só dizer. Vocês não estão fora disso, não. Então, veja. O indivíduo impaciente, ele é um indivíduo que caminha para a maldade. E a ira é um problema. Entendeu? A ira... Por isso, Nosso Senhor diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Assim, é uma ordem direta, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, a ira é um vício. Você pode pecar por ira, porque levou uma topada e xinga o cara ali da câmera, e você pode pecar por ira com um homicídio. Então, olha o arco do negócio. Então, tem o pecado de ira, né? São milhões possíveis. Mas você tem a inclinação da ira. Então, todos nós somos inclinados à gula, todos nós somos inclinados à avareza, muito inclinados à avareza, todos nós somos inclinados à preguiça, que não significa dizer que você está parado. Preguiça não é letargia. A preguiça é o seguinte, a preguiça é um tipo de tristeza que você sente. Não sei porque eu estou usando esse copo. A preguiça é um tipo de tristeza que você sente por perceber o trabalho que vai dar para alcançar o bem. Então, você tem um bem. E você tem o trabalho que vai, o sacrifício necessário para alcançar o bem. Você olha aquele sacrifício e aquilo lhe causa uma tristeza. Isso é o que a gente chama de preguiça. Essa tristeza pode se manifestar ou pela letargia, você ficar parado e não fazer nada, ou em você fazer tudo menos aquilo. Então tem gente que diz assim, eu não sou preguiçoso não porque eu não paro. Aí quando você vai olhar, a pessoa tinha que, sei lá, ela tinha que digitar essa página. Ela ficou olhando. Aí a preguiça bateu, ela foi varrer a casa, lavar a louça, foi visitar um parente, levantar um prédio, bater uma laje. Ela passou o dia fazendo tudo. Depois passou uma semana, passou um mês, mas ela não fez aquilo. Ela não fez aquilo. Você está trazendo uma nova compreensão de preguiça para tantos de nós, hein? Todo mundo, eu também. Tem hora que o cara olha assim e fala, cara, eu estou sendo muito preguiçoso. A hiperatividade, ela pode ser uma manifestação da preguiça. Ninguém se liga nisso, né? E aí a gente tem todas as coisas. Então, todos nós somos vaidosos, todos nós somos isso. Então, todos nós temos essas inclinações, esses vícios. E perceba, todos os problemas psicológicos, eles podem ser remontados a um ou mais de um dos vícios capitais. Todos. Todos que você imaginar, certo? Claro, tirando aqueles de aspecto fisiológico. Então, você tem, sei lá, um determinado neurotransmissor lhe falta. Tirando esses aspectos, tudo relacionado a comportamento pode ser remontado até os vícios capitais. Isto é, nos vícios capitais a gente encontra toda a resposta para o comportamento humano. Toda. E aí é uma frase que eu sempre repito, né?
Os 3 primeiros capítulos de Gênesis são um tratado de psicologia. A estrutura inteira da psique humana está ali na narrativa da criação e da queda. Que ali é exatamente ali que começa a inclinação dos vícios capitais. Muito bem, deixa eu acelerar aqui. A gente está num mundo em que a vaidade está em ascensão, não é? Também pelas mídias sociais, também por essas redes sociais, esses canais todos que estão aí. A vaidade está na moda. O quanto a vaidade é prejudicial? A vaidade é enlouquecedora. Você enlouquece por vaidade. Porque a vaidade, ela acarreta um sofrimento psíquico muito grande, em vários níveis. O que seria a definição técnica da vaidade? Nem tão técnica assim, mas só para ilustrar. A vaidade é o seguinte: eu acho que eu tenho um valor, certo? Não importa ele qual seja. Eu acho que eu tenho uma excelência. E eu quero receber a honra por aquela excelência que eu acho que eu tenho. Então, suponhamos, qual é a excelência que eu acho que eu tenho? Eu acho que, sei lá, eu acho que eu filmo bem. Aí, eu quero receber as honras pela excelência de filmar bem. Aí chega você, estou dando aqui um exemplo, um dos câmeras aqui fez um trabalho maravilhoso e tal, aí você passou e fez, cara, brigadão, e saiu e foi beber água. E o cara ficou revoltado. Por quê? Você não prestou as honras que ele julga ser legítimas para a excelência que ele tem. Isso vale para roupa, para sentimento, para absolutamente tudo. Então você faz algo e você quer receber a honra por aquele negócio. Isso aqui é a vaidade. Aí o que é que começa a aparecer na vaidade? Primeiro, você começa a ficar ressentido quando você não tem uma determinada excelência. Você começa a ficar invejoso. Você começa a ficar irado porque a pessoa não lhe prestou a honra que ela deveria. Então você começa a ficar irritadiço, impaciente, etc, etc. Você começa a não se relacionar direito porque você não faz as coisas que são necessárias. Você vai começar a fazer aquelas coisas que você julga que vai lhe trazer mais honra. Então você começa a abandonar a verdade para fazer aquilo que vai ser mais cômodo, a sua honra pessoal. Mas aí entra um negócio seguinte: como é que você vai receber todas as honras se você não controla todas as pessoas? E aí começa a brotar em você uma frustração por não controlar a reação de todo mundo. E você começa numa sede de poder para alcançar mais excelência e controlar mais as honras que você recebe. Se você enlouquece. A vaidade é um elemento corruptor, é um elemento emburrecedor e é um elemento enlouquecedor. Então, assim, ser humilde, voltamos à fórmula que Nosso Senhor diz, né? O que é que eu devo fazer quando eu realizo uma tarefa? Sou um servo inútil, não fiz nada do que era o meu dever. Isso é um tratado de sanidade. Essa frase é um tratado de sanidade. Não posso deixar de fazer a pergunta seguinte. O exercício da paternidade e da maternidade. Quão necessário é que esse exercício seja executado da melhor maneira e como a gente fez essa viagem aqui na história, nós precisamos de indivíduos bem educados e especialmente educados na fé. Bora lá. Vamos partir de um primeiro princípio. Todo homem, toda mulher adulta é um pai e uma mãe, ainda que não tenha filhos biológicos, nem filhos adotivos. Eu não tenho filho nenhum. Bem, você é um pai. Eu não tenho filho nenhum. Sim, você é uma mãe, se você for uma pessoa adulta. Porque o que é uma pessoa com aspecto materno-paterno? Não é aquela pessoa que ela está atenta às necessidades dos outros e que ela se vê responsável por satisfazer algumas necessidades dos outros. Então, você tem um aspecto paterno, quando chega ali um campo, você nota que o cara está metido e fala, o que aconteceu, cara? Quando tu está precisando de alguma coisa? Não, tô não. Ou então, alguém fez algo errado, você fez, isso aí poderia ter sido feito diferente. Você está atento às necessidades, tem responsabilidade sobre o ambiente. Isso é um aspecto de cuidado paterno ou materno. Logo, todo homem adulto e toda mulher adulta é pai e mãe. E por homem e mulher adulta, eu digo que todo mundo tem mais de 16 anos. Entendeu? É pai e mãe, ainda que não tenha filho algum. Então, o exercício da paternidade começa com uma postura paterna e materna diante do mundo, diante daquilo que lhe cerca. O que é um problema na educação atual, porque as pessoas são educadas para permanecerem imaturas e crianças. Criança não é pai nem mãe. Então, se você tem uma criação da juventude para a eterna infância e a eterna adolescência, o que você vai estar fazendo é tirando dessa pessoa capacidades. Por isso, uma frase que eu costumo usar, quem mima não ama. Se você mima alguém, ou seja, se você pega a pessoa que sabe andar e coloca ela no colo, o que você está fazendo é tirando capacidades dela. Ou seja, você não está amando a pessoa, você está se amando, porque você adora carregar ela no colo.
Então, você se ama e utiliza ela para se amar, ou seja, é um ato de pilantragem. Entendeu? Você está sendo malicioso, mau e pilantra, e dizendo que está amando. Você não está amando. Então, o exercício, a educação para a maturidade é o princípio da paternidade e maternidade saudável. E aqui a gente já tem um problema cultural. Pessoas não são educadas para isso. O outro problema é que tu conhece alguém, Ronaldo, que um adulto que você tirou as responsabilidades dele. Uma pessoa que é adulta e não tem responsabilidade nenhuma, ela fica doida. Pode ir atrás. Do mesmo jeito, se você pegar uma criança e botar a responsabilidade nela, vai atrapalhar a sua vida infantil. Se você pega um adulto e tira a responsabilidade dele, você vai atrapalhar a vida adulta dele. Um adulto sem responsabilidade é um perigo. Todo desocupado é perigoso. Um adulto sem responsabilidade é perigoso. Então, assim, assumir a paternidade e maternidade, tanto em nível de maturidade quanto em nível de família, é também um elemento de sanidade. Aí nós voltamos para aquela nova religião. Se você quer dominar o conjunto da sociedade, você tem que impedir que as pessoas se tornem maduras. E você tem que impedir que as pessoas se tornem pais e mães. Se você fizer isso, você tem um conjunto de indivíduos frágeis, suscetíveis ao desespero, mergulhados nos vícios capitais, ressentidos, rancorosos, sem sentido da vida. E alguém nesse instante está dizendo de casa, é o que nós estamos mais vendo. É o que nós estamos mais vendo. E aí basta alguém dizer, ei, você está assim? Sabe o que é a culpa? A culpa é do catolicismo, que fica dizendo que você tem que fazer tal e tal coisa. Venha para cá. É mesmo. Isso aqui é muito difícil. Eu vou para cá. Entendeu? Bem-vindo ao mundo moderno. E esse eu vou para cá saia da igreja, saia da igreja, saia da religião, não é? Rejeita a doutrina, não frequenta os sacramentos, não vive essa vida. E é justamente o oposto. É exatamente o oposto. Venha realmente viver uma fé autêntica, profunda, e isto será a resposta para essas questões todas. Essas questões todas. Problemáticas todas. Exato. O serviço, né? A utilidade de salvar a tristeza. O programa inteirinho a gente está indo e voltando sempre na mesma base ali. A base está numa fé autêntica, sim, pura, bem vivida, não é? E para terminar o nosso programa de hoje, uma pergunta. Ainda há esperança, não é? E se ainda há esperança, mas o que é a esperança? Não é que ainda é, que só existe esperança. O desespero é uma farsa. O desespero é uma inexistência. A única coisa que existe é a esperança. Veja, não existe mal grande. A única coisa grande que existe, a única coisa realmente surpreendente é a bondade de Deus. O resto não é. Veja, só Deus é. O resto não é. Então, assim, o desespero não é algo. Só Deus é alguma coisa. Então, não é que ainda há esperança, é que só existe esperança. Não é, todo o resto é ilusão. Quero te agradecer por essa presença aqui no programa. Realmente a gente fez aqui um percurso maravilhoso. Falamos de tantos temas. Ficaram outros também que não dá mais tempo de falarmos. Noutra ocasião, quando você estiver aqui, vai ser um prazer poder te ouvir de novo. Que é isso, prazer meu. Fico muito, muito agradecido. Seu trabalho nas redes sociais, qual é? É diário? É diário, eu estou sempre postando coisas, falando, vídeos. Está no Instagram? Exatamente. Tem um curso que é o DPA, Direção Pedro Augusto. E toda semana eu subo uma aula. Então, o primeiro módulo foi falando sobre o desespero. Nós analisamos um livro chamado Tratado do Desânimo. O outro módulo foi falando sobre a bondade, a diferença entre ser bom e bonzinho. Qual a diferença entre ser bom e ser besta? Está explicado lá. E nós estamos falando agora a respeito da constância, da virtude da constância, né? Como ela se aplica no dia a dia, o que ela é na vida espiritual, etc. Então, toda segunda-feira, sobe uma aulinha lá de 20, 30 minutos. Então, é bom de acompanhar, fácil, acessível, é feito mesmo para a entrada, né? O DPA, Direção Pedro Augusto. Obrigado pela sua persistência e vontade, desejo de aprofundar cada vez mais no conhecimento, na fé, para nos trazer, assim, respostas. É o que o mundo de hoje precisa, né? Eu que agradeço, de coração. Tá aí. Gente, esse foi o nosso Além da Notícia da noite de hoje, já, a partir de agora. Já vai lá no Canção Nova Play, pega o link e repassa para quem você quiser. Um grande abraço a todos, fique com Deus, até a próxima quinta-feira, aqui no nosso Além da Notícia.